Glória a Deus, aleluia Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos aí começar, aleluia, fazer vídeos diferentes, né? Nós temos algum, mas esse é o mais indicado para quem está iniciando aí na pregação. Nós pegamos um tema aqui, e nós já vamos entrar no tema. Primeiro eu preciso falar dos patrocinadores aí, tá bom? Patrocinadores, tá bom? Você que mora em Caieiras, Franco, Morato, nas redondezas aí mais perto e precisa e necessita aí de um frango assado no seu domingo, apenas no domingo, tá? Você vai encontrar aqui na rua Luiza Riso Presente, número 392, tá? O Pointer do frango assado. É isso aí, o melhor frango assado da região. Bem temperadinho, bem suculento, bem assadinho para você e sua família comer aí o melhor frango assado da região, tá bom? Fica na rua Luiza Riso Presente, número 392, Pointer do frango assado, todos os domingos, tá bom? A partir do sábado você já pode mandar mensagem aí para nossa irmã Cristina no número DDD 11, tá? 97184 6912. Repetindo para você, 97184 6912. Tá bom? Você que quer fazer um Pix aí para abençoar, continuar esse trabalho aí, tá bom? O Pix a chave do Pix é 297 609 938 30 297 609 938 30 aí, tá bom? Você que quiser me convidar para pregar na tua igreja ou fazer uma palestra, um seminário bíblico, tá bom? Pode estar entrando em contato no número 943 28 34 64 DDD 11 9 43 28 34 64 aí, tá bom? Irmãos, vamos entrar aqui, aleluia, no tema de hoje, Isaías 38, versículo 4 aí, tá bom? Nós vamos aí dar dicas para pregadores que estão iniciando, né? E pregadores também que já estão na caminhada aí. Veja como fica fácil aí você preparar um sermão. Em primeiro lugar, eu gostaria de avisar, formalizar isso. Uma pregação, ela tem que ter começo, meio e fim, tá bom? Então nós escolhemos hoje esse tema, tá? Isaías 38, talvez um dos mais fáceis de pregar no livro de Isaías. Não é fácil pregar no livro de Isaías, mas neste vídeo eu vou te dar algumas dicas para você aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, poder preparar o sermão com mais facilidade, tá bom? Sabemos que pregação tem que ter começo, meio e fim. Você pode até passear por outras histórias, mas você tem que pegar o texto a qual você iniciou, um tema de campanha, um tema de uma festividade, e você não pode sair dele. Isso aí, mas Deus mandou, irmãos, aprenda uma coisa. Eu não acredito, tá, que se Deus chamou o anjo da igreja e revelou para ele um tema, que Deus vai mudar de história. Se bem que Deus vai mudar de opinião, mas se bem que Deus tem isso, e até no livro aqui de Isaías 38, versículo 5, tá? Isso acontece, tá? Mas eu prefiro ser fiel àquilo a qual o anjo da igreja, né? O anjo da igreja aí foi, aleluia, louvado seja o Senhor, revelado por Deus, o tema aí, né? Isaías 38 e versículo 5, deixa eu só confirmar aqui, né? 38, 5. Deixa eu ver. Vai e diz ao rei Zedequias, é isso mesmo, tá? Então vamos lá. Começo, meio e fim. Como você pode preparar o que é uma introdução? Você tem que começar com uma introdução. Primeiramente, explicando para as pessoas aí quem foi Isaías, para quem ele escreveu,
tá? Estou citando no caso de Isaías, tá? Para quem foi Isaías, quem foi Isaías, para quem ele escreveu, né? E o que Deus quer falar com o povo. Você tem que trazer a história bíblica, a exegese bíblica. O que é a exegese bíblica? A exegese bíblica é o texto original, tá? A história original. E aí Deus vai trazer para o pregador a revelação da palavra, que é aquilo a qual Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, por intermédio do pregador, quer passar para a igreja. Então, como eu disse aqui, você tem que explicar para o povo a história a qual você vai passar para o povo, também quem está escrevendo, né? O que ele quer passar para o povo, para a igreja, e o que Deus quer falar com o povo, tá bom? Vou dar um exemplo de introdução, tá? O ministério profético de Isaías começa no ano 754 a.C. Já falei para você e vou repetir. Toda vez que você for falar em datas, você fala a palavra, cita a data e fala a palavra aproximadamente. Por quê? Porque pode mudar de data dependendo de um historiador para outro. Isso é normal, completamente normal, tá bom? Infelizmente, nessa parte não tem exegese bíblica, né? Não tem uma ciência exata. Antes de Cristo, o ministério de Isaías, o ministério profético de Isaías, vai ter uma coincidência. Que coincidência é essa, né? Vai coincidir com a morte do rei Uzias e também, né, vai coincidir com a fundação de Roma, né? E logo após vai se formar o Império Romano, a qual o povo de Israel vai ficar cativo por 70 anos, né? Por 70 anos. Lembrando, pois, então, que Daniel profetizou isso também, que este povo seria cativo novamente. Após sair do Egito por 430 anos, agora vai ser cativo também pelo Império Romano por 70 anos na Babilônia. Tá bom? Este profeta é conhecido como profeta messiânico. Por isso, tem uma ligação direta no Novo Testamento, já que ele profetiza a vinda do Messias. Isaías 52, versículo 13 e em diante, vai falar sobre a vinda do Messias. E Isaías 7, versículo 14 também vai falar aí da vinda do Messias. Vem de uma virgem, né? Que é Maria, mãe de Jesus. Então você vai falar quem foi Isaías. Logo após, você, aleluia, vai falar que o ministério dele coincidiu aí, louvado seja o Senhor, com com a morte do rei Uzias. Isso dá para aproveitar na sua introdução, né? E também dá para aproveitar aí, louvado seja o nome do Senhor, lá em Isaías 7,14, que fala o quê? Vamos ler lá? Para ficar bem bacana o vídeo. Está escrito o quê? Você está pregando ali, né? Vai falar que ele é o profeta messiânico, todos nós sabemos que ele é o profeta messiânico. E lá no capítulo 7, versículo de número 3, é isso? E então ele disse, Isaías agora é o filho de... Isaías 7, eu falei, deixa eu ver. 7,14. Isaías 7,14 que está escrito: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem concederá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, né? E aí você já pode fazer uma introdução sobre quando o anjo Gabriel foi falar ali sobre o quê? Sobre que Maria foi agraciada. Maria ali, né, louvado seja o nome do Senhor, ela
ela recebeu um presente do céu, foi escolhida, foi agraciada para receber dentro do teu ventre aquilo que seria concedido pelo Espírito Santo. O que era concedido pelo Espírito Santo? Era ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo. E aí nós sabemos que em Lucas 1,37, né, ela vai falar: como pode eu engravidar se não conheço o varão? E aí o anjo fala o que para ela? Olha, para Deus nada é impossível. Então na tua introdução você já pode aí falando dentro do livro de Isaías, dentro ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, na introdução, né, já começar a profetizar na vida do povo, dizendo: olha, lá, né, o profeta messiânico profetizou que o Messias viria de uma virgem, né? E a virgem foi Maria, e o anjo falou para ela que para Deus nada é impossível, né? E aí você pode profetizar na vida do povo, porque verdadeiramente para Deus não é nada impossível. Como nós falamos no começo da introdução, falamos que o ministério de Isaías coincidiu com a morte do rei Uzias. O rei Uzias foi do reino sul, né? No sul de Judá, tá? Não confunda o reino do reino norte, Israel, Jerusalém, com o reino sul, Judá. Bom, não confunda, tem gente que confunde isso aí, tá? Isso não pode acontecer, isso é uma coisa muito séria. Você tem que procurar aí estudar o que? Geografia bíblica, tá bom? Então, ele foi do reino sul, e eu já vou explicar para você, tá? Do reino norte de Israel. Israel foi dividida por causa do pecado do rei Salomão, de idolatria, né? Era até para me colocar aqui, mas eu esqueci, né? Ele fez uma estrela, né? Copiando a estrela de Davi, aí. E o reino foi dividido. Você pode também impor na sua tradução por que ele era, o rei Uzias era o rei de Judá, né? Porque depois você procura lá nos livros de Coríntios, Reis e Crônicas, tá bom? Que vai falar aí quando Deus aí se fica irado com o rei Salomão, porque ele faz uma estrela, né, igual a estrela de Davi, que é aquela que está na bandeira de Israel, com uma ponta a menos, para idolatrar aí a sua esposa, né? Para idolatrar um Deus da sua esposa, né? E Deus ficou irado para ele falar: olha, por amor ao teu pai, eu não vou tirar o teu reinado, mas nenhum rei daqui em diante vai reinar sobre as 12 tribos de Israel. E a partir daquele momento se tornou reino norte e reino sul. Por quê? Porque 2 tribos foi para um lado e 10 foram para o outro, né? E o rei Uzias foi do reino norte, aí, do reino sul, perdão, o rei do reino sul, né? De Judá, não de Israel. Aí, o significado, aí você pode também estar falando aí sobre o significado do nome do rei, o significado do nome do rei Uzias, também, né? É muito interessante para você colocar aí na sua pregação, que significa Jeová é a minha força, né? Ou o Senhor é a minha salvação. Tem várias traduções. Por quê? Porque a Bíblia foi traduzida em quê? Em hebraico, em aramaico e grego. Então, alguns significados mudam aí, tá bom? Alguns significados mudam aí. A história do rei Uzias é encontrada em 2 Crônicas, capítulo 26, tá? E no livro de 2 Reis, capítulo 15, tá bom? A história aí, né? A história do rei Uzias, né? Não vou dar tudo mastigado para você, porque também senão fica fácil demais. Você precisa comer do rolo para pregar, né? É assim que faz. Os detalhes que fazem a diferença aí,
né? Então é que você pode estar lá procurando aí, né? Em 2 Crônicas, capítulo 26, e no livro de 2 Reis, capítulo 15, você vai encontrar a história do rei Uzias, né? Do rei Uzias. Isaías era casado. Outro detalhe interessante para você pôr na tua pregação. Isaías era casado, e isso é encontrado no livro de Isaías, capítulo 8 e versículo de número 3. A Bíblia fala que ele era casado com uma profetisa, né? Com uma mulher que era profeta aí, tá? E aí você pode se aprofundar aí, pesquisando, procurando sobre a mulher de Isaías, né? Isaías, irmãos, era da linhagem real. Isaías era da linhagem real, tá bom? Isaías, o seu pai era Amós, né? Que vivia nos bastidores da realeza, tá? Ele fazia parte ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da realeza, né? Ele era parente ali de um dos reis, né, de Judá. E esse pai, Amós, não é o profeta Amós não, tá? Não é o profeta Amós, não vai confundir aí. Tem pessoas que confundem, eu vi gente pregando e confundindo, né, com isso, né? Ele vivia na corte real, Isaías, né? Foi um profeta que tinha o sangue azul, um profeta que veio da linhagem real, e isso prova que Deus não faz exceção de pessoas. Tanto levantou um profeta como Eliseu, que foi na terra de Abel Meolá, né, que era fazendeiro, que cuidava de animais, né, e que cuidava da plantação, né? Não tinha estudado na escola do profeta, mas depois estudou na escola do profeta de Elias. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, depois se você quiser pode pedir para mim, né? E ele, né, o profeta Eliseu estudou depois com Elias na escola de profeta de Elias, né? E escolheu aqui um homem da linhagem real, né? E quem era ele? E o profeta Isaías, tá? O profeta Isaías, um homem nobre, um homem rico, um homem de posse, um homem de sangue azul, um homem que vivia na corte, um homem de sangue real, provando para você que Deus, aleluia, não faz exceção de pessoas. No capítulo 5 de Isaías, ele descobre as suas fragilidades. O versículo em diante vão, aleluia, mostrar que Deus, né, vai tirar uma brasa viva do seu altar com uma tenaz e vai pôr na boca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de Isaías. Nos capítulos anteriores, né, no capítulo, eu acho que eu até errei, eu falei capítulo 5, mas na verdade é capítulo 6. Deixa eu só conferir aqui, né? Mas é capítulo 6, eu marquei errado aqui, né? Isso que é bom a gente... É capítulo 6. Deixa eu ver aqui. E disse o Senhor, ai de mim, é no capítulo 6, tá? Mas no capítulos anteriores, Isaías, capítulo 6 de Isaías, tá? Isaías... No capítulo, deixa eu ver, isso mesmo, capítulo 6, versículo 5, né? Isaías, nos capítulos anteriores, ele tinha mania de ver o ai do povo, só via os defeitos dos outros, mas depois Deus, no capítulo 6, vai se apresentar a Isaías, né? Vai se apresentar a Isaías, né? E aí ele vai ver as suas fragilidades. Ele falou, ai de mim, que sou homem impuro, de lábios impuros e que vivo, né, no meio de pessoas de lábios impuros. E Deus o que faz? E na verdade Isaías ali estava querendo procurar aí uma oportunidade para quê? Para não se cumprir aí o chamado de Deus na vida dele. Mas Deus pega agora uma brasa tirada do altar com a tenaz, coloca essa brasa na boca de Isaías, e a partir daquele momento os pecados de Isaías foram perdoados. E é interessante que mais para frente, né, ele ouve uma conversa celestial, uma conversa lá no céu. E qual é essa conversa? Né? A conversa era que ele falava, Deus falando com
com a Trindade, falando com os anjos, fala: a quem enviarei? Né? Aí ele vai se apresentar: envia-me a mim. Né? Então, para que nós possamos fazer a obra de Deus, primeiro temos que ser perdoado por Deus, ver a glória de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Olha que interessante, meus amados, meus queridos. O livro de Isaías, você sabia que é um livro mais forte que tem dentro da Bíblia. Por quê? Porque ele tem 66 livros, 66 capítulos. Justamente como a nossa Bíblia, que é dividido em dois testamentos, né? Em dois testamentos. Né? E é muito forte o que eu vou revelar para você, que a maioria dos pregadores, eles não observam isso. O que é? É que são 66 livros. E até do 1 ao 39, fala-se muito aí, do Velho Testamento, né, das leis de Moisés, da aliança de Moisés, né? E dos 39 diante, como no Novo Testamento, né, dos 27 que faltam do Novo Testamento, vai falar aí, sabe do que? Vai falar muito do Messias, vai falar muito da nova era, do Novo Testamento. E isso é muito forte, aí, né? E agora que você fez a sua introdução, né? Nós vamos falar aí do versículo a qual nós escolhemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É um resumo, bem resumido aí, né? Eu já dei alguns capítulos e versículos, e aí você pode, em nome do Senhor Jesus Cristo aí, ler, né, toda essa história, né? Para quê? Para que você possa aí preparar um bom sermão, né? E vamos lá, vamos para o tema de hoje, né? Isaías capítulo 38, versículo 5, que diz assim, ó: vai e diz a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvir a tua oração e as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então você conhece a história. A Bíblia vai nos afirmar em dizer que agora Deus vai tomar, aleluia, o profeta Isaías em profecia e levar Isaías até o palácio onde está o rei Zedequias. E Zedequias vai receber uma palavra do profeta. Ele fala: olha, põe a tua casa em ordem, que de certo morrerás e não viverás. O profeta Isaías vira as costas, né? E ao virar as costas, meu irmão, a Bíblia vai nos afirmar em dizer que acontece o quê? Ele começa a chorar, ele começa a pôr o rosto na parede, e tem um segredo disso, vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, né? E o que acontece? Acontece que ele ora ao Senhor e ele fala uma palavra muito interessante. Vamos ler, né? E naqueles dias, Zedequias, de uma enfermidade mortal, veio o filho de Amós, que é, igual eu falei para você, o filho de Amós, mas não é o profeta Amós. O profeta e disse: assim diz o Senhor, porém, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E então virou o rei Ezequias ao seu rosto na parede e orou ao Senhor e disse: ah, meu Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muito. Ezequias, né? Ezequias, eu falei Ezequias, né? Até escrevi errado aqui, Ezequias. Ezequias chorou. E por que ele fala: Senhor, Senhor, lembra-te que andei reto? Quer dizer que ele estava meio desconcertado, né? E fiz o que era certo aí diante do Senhor.
Aí você precisa saber quem é o rei Zedequias para pregar, o que ele fez, qual foi esta obra, porque está os detalhes ali para o pregador descobrir, para o pregador passar mastigado para o povo, né, o que Deus quer falar para o povo e quem é. Esses detalhes ficam para o pregador. E o rei Zedequias está sendo citado, tá, em 2 Reis 18, 2 Reis 18, tá bom? 2 Reis 18, estava até 18, vai, aleluia, falar que o rei Zedequias restabeleceu o culto ao Senhor. Se você ler a história inteira, você vai ver que o povo estava profanando o nome do Senhor. O povo estava agora se adorando a outros deuses, né? Adorando a outros deuses. E olha que interessante, tá? Você vai ver aqui, ó, o rei restabelece, perdão, o rei, né? Que ele era o rei. Perdão. É isso mesmo. Ele é o rei. Mas não está escrito rei aqui não. Está escrito Ezequias restabelece o culto ao Senhor. Ele fez reto, ele fez certo aquilo que era certo diante aos olhos do Senhor. Olha que interessante o versículo de número 4. Este tirou os altos e quebrou a espátula debaixo dos boques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam de Neustã. Lembra daquela estátua que o povo estava murmurando, né, contra a liderança, né? E aí já dá uma outra grande introdução. Eu esqueci de marcar aqui, né, meus irmãos? Mas tem na Bíblia, é só você pesquisar aí essa história. Essa história vai falar aí que quando o povo estava revoltado com a liderança de Moisés, né, Deus liberou uma praga. Que praga era essa? Que a serpente vinham e picavam aquele povo e aquele povo morria. Aí Deus deu uma estratégia para Moisés. O que Deus fez? Mandou Moisés fazer uma peça de estátua no cajado. E para quem olhasse para aquela estátua de serpente, né, o que acontecia? Né? Era picado, mas não morria. Né? Você vê como é que é. E aqui vai entrar umas coisas interessantes também. Porque Deus... o que ele falou para Moisés, louvado seja no Senhor, lá nos 10 mandamentos, né? Que não fará, né, nem escultura, nem imagem, nem de seres que está no céu, nem na terra e nem debaixo da água. Mas interessante que ele manda fazer a arca da aliança. Interessante que ele fala lá em Gênesis, né? Eu me arrependo de fazer um homem. Deus mudando de ideia, né? Tô falando, Deus mudando de ideia. Né? E você pode pôr aí, ó, hoje Deus está mudando de ideia sobre o teu respeito, né? Fica legal, fica bonito, né? Deus mudou lá em Gênesis, quando ele falou que se arrependeu de fazer o homem. Deus, né, aqui falou para Moisés não fazer estátua, né? Nada que era do céu, ou na terra, ou debaixo da água, não era para fazer imagem, não era para adorar imagem, né? Se bem que o povo não estava adorando, o povo só estava olhando para essa serpente. E aqui, Deus, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele o quê? Ele vai mandar que o povo olhasse para aquela estátua, para aquela imagem, para aquela serpente, e quem era picado das cobras aí não morreria do veneno da cobra, né? E profetiza na vida dos outros. Eu também profetizo na sua vida que as picadas das cobras não vão te matar e você vai continuar fazendo a obra de Deus. Então Deus mudou diversas vezes de ideia, como foi aqui. Em Isaías capítulo 38, o que acontece? Deus fala para Ezequias, ei, põe a tua casa em ordem, né? Põe a tua casa em ordem, que de certo você morrerás e não viverás, né? E depois ele se arrepende. Por quê? Porque
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia vai dizer que o quê? Que manda o profeta voltar e vai lá e fala para ele que Deus, né? Que Deus aí, ele vai acrescentar mais 15 anos de vida, não vai morrer mais. Por quê? Porque ele tinha crédito com Deus. Porque ele fez algo extraordinário. Lá em 2 Reis 18, você lê tudo que vai dar um sermão maravilhoso aí, né? Em 2 Reis, terminando o vídeo por aqui, um vídeo bem simples, né? Um vídeo bem simples aí, tá? Um vídeo bem simples, tá? Você pode citar também aí o que Isaías fez aí, né? Sem fugir do texto. Em 2 Reis 19, 2 Reis 19, tem uma história muito abençoada. Eu gosto muito dessa palavra, já preguei demais dessa palavra, né? Que é a partir do versículo, você pode ler o versículo, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito grande, versículo 19, 6, 7 e 8, tá? Mas é bom você ler todo o texto inteiro. Mas o 35 é interessante, por quê? Porque Isaías, né, vai profetizar algo aí para o rei. E o que é?